Neste vídeo, hoje, eu irei falar sobre a obra-prima das animações atuais. E é óbvio que eu estou falando de Osama Ranking. Eu espero que você não tenha pensado em nenhum outro motivo, porque este anime é a coisa mais épica do mundo. Sejam muito bem-vindos aos 5 motivos, aquele quadro aqui no canal em que eu pego um anime que não é muito falado e dou 5 motivos para vocês irem assistir ele. E hoje o assunto é Osama Ranking, como vocês puderam ver. Esse anime é relativamente recente, ele estreou em 2021 e foi uma febre quando saiu. Febre, todo mundo tava falando sobre, impressionou muita gente gostou. Eu fui uma dessas pessoas que gostou muito do anime, que depois de um tempo todo mundo parou de falar sobre. E menina, tá lançando o spin-off desse anime, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, está lançando episódios desse spin-off de Osama Ranking e ninguém está falando sobre. Todo mundo parou, sabe? Parou de falar sobre o Summer Ranking e eu não entendo isso porque ele foi muito popular na época que lançou. Acho que esse é o movimento que tem acontecido bastante, né? Uma coisa fica muito no hype e aí depois o hype vai embora e ela não consegue mais ficar famosa. Que são poucos os animes que estão conseguindo fazer isso, né? Na atualidade, eu acho que o único que conseguiu realmente foi Jujutsu Kaisen, sabe? Que as pessoas ainda estão comentando e esperam ansiosamente pela segunda temporada. E é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui sobre o Summer Ranking, porque eu acho uma injustiça esse anime ter sido esquecido no churrasco. E eu não vou deixar isso acontecer. Porque eu não sei o que um canal pequeno como eu pode fazer, mas eu vou tentar. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Um dos primeiros grandes motivos para você começar a acompanhar essa obra é justamente o protagonista dela. O Boji a gente já conhece, né? Menino surdo que é maltratado por literalmente todo mundo na vida dele. E quando eu tô dizendo isso, não é eufemismo, não é zoeira, é literalmente ninguém. Muito pelo contrário, tramam contra ele o tempo todo. A único que acredita no pobre coitado é o Keiji, né? A sombra que é amigo dele. Porém, o jeito com que ele lida com o mundo e a realidade totalmente cativante dele e o fato de ele ser uma pessoa muito forte por aguentar tudo que ele sofre, fazem a gente gostar muito dele e também querer torcer por ele, torcer pelo sucesso dele. Porque é muito pesado, sabe, ver uma criança daquelas como Boji, tão feliz, tão novinha, tão cheia de vida, sofrer a poucas e boas, ser humilhado pelos próprios súditos, sabe, pela própria família. É ruim ver aquilo acontecer. Então, um protagonista que não só é muito cativante, mas que dá vontade de torcer, sabe? Ele é um dos motivos pra você ver esse anime, porque você quer ver a jornada dele, ele superando tudo e treinando, né, pra realizar o grande sonho dele, que é se tornar o rei do reino, né, que nem isso deixam ele fazer. Isso, a amizade que ele tem com o Keiji é muito bonita e muito bem desenvolvida, e eu acho que também é um dos pontos principais desse anime. Disso, o Boji, como eu disse, é deficiente auditivo, só que ele não é um protagonista com uma deficiência auditiva que é estereotipado. O que eu quero dizer com isso? A deficiência não é a personalidade dele, tá bom? Tem algumas vezes em que impede um pouco, porque, né, é uma pessoa com uma deficiência, mas isso nem um pouco vira uma questão, sabe? Ou é uma coisa que impede ele de correr atrás os próprios objetivos, ou que moda completamente a personalidade dele. Muito pelo contrário, o Boji tem uma personalidade só dele, que é maravilhosa, e eu não tenho um lugar de fala pra dizer se ele é uma boa representação de pessoas surdas ou não. Mas levando em conta de que a surdez não é a personalidade dele, eu já acho que ele representa muito bem. O segundo ponto essencial pra você ver esse anime é com certeza a animação dele, porque ela é um espetáculo de tão linda. Ela tem assim umas técnicas que me lembra muito aqueles livros infantis, sabe? De história, de contos de fadas. O que eu acho que é esse que eu entendo, levando que o anime se passa em um ambiente medieval, cheio de gigantes, fadas, bruxas e monstros, né? Talvez esse tenha sido o intuito. O trabalho que os animadores fizeram nesse anime, tendo em vista o material que eles conseguiram pelo mangá, é extraordinário. Porque assim, ai, desculpa falar, mas os traços do mangá são horríveis. Horríveis. Eles pegaram aquele jeitinho de criança, de livro de criança mesmo, e levaram ao extremo no mangá. Quero dizer que o mangaka desenhou mal, só que parece que ele começou a aprender a desenhar e foi fazer um mangá. Aí os animadores pegaram essa essência e transmitiram no anime de uma forma muito melhor. Me desculpa, autor de Osama Ranking, mas, né? Além disso, esse anime com certeza teve uma grande produção, um grande orçamento, porque isso reflete no fato da animação ser muito fluida, é lindo de ver os personagens sendo animados. Além disso, eles têm cenas de ação muito bem coreografadas e muito bem produzidas. É um dos pontos cruciais desse anime
E eu acho incrível. Ainda falando um pouco da animação, o terceiro grande motivo pra você ver esse anime é com certeza o design dos personagens. Esse anime é o melhor exemplo sobre como o design de personagem deveria ser. Porque todos os personagens têm um design extremamente único e que transmite muito da personalidade deles, né? O Boji, por exemplo, tem aquela carinha redondinha dele, aquela forma pequena, e que transmite muito a personalidade fofa que ele tem. Aquela madrasta dele, aquele nariz pontudo, aquela pose de mulherão fazem realmente transmitir a mulher meio ríspida que ela é. Em contrapartida, o filho dela, o irmão do Boji, tem traços muito parecidos com a mãe, o que é uma semelhança de mãe para filho, mas que também transmitem toda a impotência da personalidade deles. Sem contar os outros personagens, o design das armaduras de alguns cavaleiros, tudo é extremamente único. Isso é uma coisa boa porque isso também faz o design do anime, os traços do anime, destacarem no meio, porque a gente sabe que anime, geralmente, eles têm um traçozinho meio característico, só que o Summer Ranking se torna um desses animes que foge disso, que é a exceção à regra e que é muito bonito por isso. Agora ainda pro quarto motivo, se você viu a animação fofinha, viu o protagonista fofinho e achou que isso ia ser uma história bem infantil, eu te digo uma coisa, não, ela não é não. Inclusive, se tem uma coisa que o Summer Ranking não é um anime infantil. Muito pelo contrário, ele chega até, às vezes, ser bem pesado. A história é bem profunda, amarrada, cheia de reviravolta e plot twist. Aliás, isso é uma coisa que esse anime tem bastante, que é plot twist. E os personagens, voltando a falar deles, eles não são, assim... Como é que eu vou dizer? Eles não caricaturas deles mesmos, eles são muito profundos. Todos eles têm camadas, todos eles têm alguma história, alguma surpresa. Ninguém é o que realmente parece ser em o Summer Ranking, porque a todo momento você está sendo surpreendido com as camadas e camadas que aquele povo tem. A história, inclusive, ela tem uma condução que, meu amor, ela vai para uns lugares que a gente fica, uau, como chegamos a isso? Você fica realmente surpreso com os reais acontecimentos que estão correndo ao redor deles. Inclusive, eu acho muito engraçado que, apesar do ranking dos reis, que é o que no universo do anime ranqueia, né, os reis de cada reino, levar o nome do anime, ele, assim, é a coisa de menos nesse anime. É o de menos em Osama Ranking, o ranking é o de menos, sinceramente. O quinto e último motivo pra você ver o Osama Ranking é que ele é um daqueles animes que é genuinamente para todas as pessoas assistirem. Quer você goste de animes ou não. Inclusive, eu fiz até uma lista recente, há um tempo atrás, sobre isso, sabe? Animes para as pessoas que não gostam de ver animes. E eu acho que o Summer Ranking se encaixa nesse meio. Porque, como eu disse, a animação dele não é como uma animação de anime padrão. Inclusive, ela beira um pouco animações ocidentais, eu acho que teve um pouco dessa inspiração. Além disso, o contexto de ambiente medieval é uma coisa que várias séries e vários desenhos ocidentais já fizeram, então o Summer Ranking poderia ser incluído nesses meios, e como eu já disse, é uma história muito profunda, com personagens muito cativantes, então eu acho que mesmo que você não veja anime, provavelmente você vai gostar de Summer Ranking, porque ele vai te prender e você vai querer acompanhar a história do nosso reizinho, o Boji. Maravilhoso! Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês se apaixonarem por Osama Ranking mais uma vez, pra vocês verem um spin-off, porque, não, sério, eu fiquei impressionado. Ninguém falou sobre. Eu só descobri sobre esse spin-off quando eu fui na internet procurar outro anime. E eu acho isso um absurdo. Eu espero que com esse vídeo, pelo menos as pessoas que estão me assistindo, voltem a ver Osama Ranking, que tem o devido respeito que esse anime merece, porque ele deve conquistar o mundo de tão bom. Por favor, se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos e curtam esse vídeo para gerar engajamento. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, e aí se você gosta do meu conteúdo, você vai saber toda vez que eu lançar vídeo novo aqui no canal. E me siga nas minhas outras redes sociais que estarão linkadas aqui na descrição. Eu sou muito ativa no TikTok, tá? É isso, eu vejo vocês na próxima. Bye!